Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, hoje minha bancada, Ale Vidal. Estamos aí com um time enxuto, porém bem animado, né, Ale? Exatamente, um prazer hoje novamente estar aqui na bancada. Eu que vou fazer aquele momentinho YouTube hoje? Por favor, pode fazer agora, inclusive, momento YouTube. Vamos embora. Olha só, é muito importante que todos se inscrevam no canal, dê o joinha, para vocês poderem acompanhar todas as excelentes entrevistas que já aconteceram e que estão por vir. Então, não basta só se inscrever, não. Se inscreve, dá o joinha e vamos que vamos. E comentem, compartilhem. Comentem, exatamente. É importante. Mandem um link para um amigo. Internet tem que divulgar, gente. Vamos divulgar aí, vamos fazer com que o canal seja ainda mais um sucesso, que já é. Vamos que vamos. Falei pra caramba. Vamos que vamos, Tá beleza, tá quase nota 10, mas ficou bacana. Bom, primeira vez que eu falei. Nossa convidada de hoje é a Maíra Shakti, diretora fundadora da Escola do Autoconhecimento, carioca, flamenguista, fotógrafa, ela falou aqui pra gente em off, com MBA em Gestão e Produção Cultural, com ênfase em Economia Criativa pela FGV, professora e mestre em yoga, vamos lá, depois a gente pergunta para ela como é que se pronuncia esse negócio de... Aliás, tem várias coisas aqui que eu não sei pronunciar. Pela Yoga Alliance Índia, mais de 3.400 horas em treinamentos de yoga, eu vou falar yoga, tá, gente? Depois você me corrige. 350 horas de curso em terapias quânticas e mais de 600 horas de atendimentos, mentorias e cursos ministrados. É formadora e terapeuta de mentora de mulheres intuitivas. Facilitadoras de barra, agora vai começar, de barra de Access, CFMW, que eu não faço a menor ideia do que seja, mas de Access. Rapaz. Ô, Maíra, me ajuda aqui a te apresentar, porque tem umas coisas que parecem difíceis. CFMW de Access Consciousness, uma coisa assim, não é isso? Consciousness. Obrigado. Access Body Process Practitioner, é isso? Sandra vai ter que botar a tecla SAP aí. Rapaz, tá difícil. Ó, TTTE, Access. Rapaz, agora vem o mais brabo ainda, quer ver? Cadê? Yoga terapeuta ayurvédica, 600 horas, Yoga Teacher RYT, 500 horas, com certificação internacional pela Yoga Alliance da Índia. Começou os seus estudos de meditação em 2008 e foi iniciada com Kriya Yogi, desculpa a pronúncia, na linguagem de rapaz, agora vai ficar difícil. Paramahansa Yogananda. Em 2013. Obrigado. Yogananda. Rapaz, o negócio é difícil de falar, né? Mas é para derrubar o apresentador mesmo, mas vamos que vamos. Seja muito bem-vinda, Maíra. Tudo bom? Tudo bem, agradeço o convite de estar aqui com vocês. É um presente estar aqui, compartilhar tudo que eu sei. E estou aqui pronta para a gente fazer esse bate-papo. Que eu nem sei o que a gente vai fazer, mas já estou aqui animada. Vamos começar. Para começar, a gente falou em off, mas fala para a gente não falar errado. A gente pode falar yoga, como é que você prefere? Tem algum... Então, pode falar do jeito que quiser. Na verdade, yoga é uma palavra masculina em sânscrito. Então, todas as palavras que terminam com A são masculinas. Então, yoga é uma delas. Então, é o yoga. Mas no Ocidente a gente fala a yoga, né? Então, tanto faz, na verdade. Tá. O importante Me desculpa se eu mandar um yoga. O importante é falar de yoga, mas falar e fazer, né? Divulgar, exatamente. O importante é divulgar. Pô, interessante. Conta pra gente como é que começou essa ideia, porque você vem de fotografia e você aqui, o Ale é fotógrafo já, deve ter uns 30 anos que ele tem estúdio aí, é fotógrafo de corporativo, de celebridade, de um monte de coisa. Então, vocês são já colegas de trabalho. E como é que foi essa virada de chave para fotógrafa, para yoga, né? Mestre de yoga, terapeuta? Eu acho que ela já trazia a sensibilidade da fotógrafa nela. Fundadora de uma escola de autoconhecimento, né? Bacana isso.
É isso mesmo, Ale. Eu já trazia toda essa sensibilidade da fotografia. Na verdade, trabalhei em muitos lugares, trabalhei em jornais, em grandes jornais. O último lugar que eu trabalhei foi no Jornal Dia, mas também trabalhei, freelei pelo Globo, também trabalhei pelo Jornal do Brasil, fiz Billboard, Veja e outras, Forbes. Fiz trabalhos para muitos veículos e eu trabalhava muito com moda e cultura. Só que em um determinado momento no jornal as coisas viraram e eu comecei a trabalhar fazendo cidade. Quem não conhece sabe que Caderno de Cidade é a correria do dia a Oh, dia e, e assim, acho que a fotografia ela sempre me fez trazer o melhor da pessoa, o que eu via de melhor ali. Era um instante, um segundo que a pessoa mostrava, que muitas vezes nem ela sabia que ela tinha, e eu registrava. E muitas vezes a pessoa dizia: Nossa, eu fiquei linda, nossa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Então acho que isso se conecta muito com a terapia e com o yoga, que é você fazer a pessoa, empoderar a pessoa a ver quem ela é. E a fotografia ela era um veículo para isso. Então, a minha virada foi que quando eu comecei, o jornal começou só fazer coisas de polícia, né, e cidade, eu comecei de segunda a segunda a fazer gente morrendo, eita. sabe? Então isso para mim foi uma virada muito profunda interna, assim, que eu questionei, por que que eu tenho que ver tantas pessoas sofrendo? Por que que eu tenho que ver as pessoas morrendo? Eu gostaria de fazer algo que pudesse ajudar essas pessoas, não só ficar olhando o que elas, só registrando elas. Então era muito difícil, assim, porque segunda tinha enterro de manhã, de tarde era ML, no outro dia era ML de manhã, de tarde enterro. Então eu tinha semanas que eu fazia 7 enterros, Eita. sabe? Então isso foi profundo em mim. A Até o energia momento. que você estava absorvendo não estava te fazendo bem. Mas assim, não estava me fazendo bem. E aí chegou um ponto que eu comecei a entender que eu tinha que ser o observador. E isso é muito conectado com o yoga. O yoga você é o observador, sabe? A mente ela é o ruído e você é aquele que observa a mente. Então, nesse momento, eu comecei a fazer esse papel de observador da história do outro, mas mesmo assim ainda vinha um questionamento como eu poderia contribuir melhor para aquelas pessoas, não só noticiar a história delas, mas que elas pudessem acreditar que a vida poderia ser melhor do que a vida que elas estavam tendo, sabe? E aí o yoga já tinha entrado na minha vida porque eu tive ansiedade, depressão por eventos de infância. Todo mundo tem eventos delicados e interessantes na infância, né? Porra, Eu verdade. também tive. E por conta disso, quando fui mãe, tudo aconteceu isso. Quando eu fui mãe, eu tive uma série de processos emocionais que eu precisei mergulhar fundo. E o yoga foi esse lugar. Eu busquei em vários lugares, em igrejas, em centros, em tudo. Mas foi no yoga que eu realmente encontrei a resposta do que me faltava. Então, a partir daí, eu também resolvi botar isso diante para que as pessoas que estavam com depressão e ansiedade pudessem ter certeza que aquilo ia passar, sabe? Para mim isso foi muito importante no meu processo, ter certeza que aquilo ia passar, que aquilo não era para sempre. Acordar com vontade de morrer é muito difícil, sabe? E eu sei que muitas pessoas passam por isso. Então eu decidi mostrar que existem outras formas e que isso pode passar, que isso vai passar. Pô, Você muito começou legal. então como aluna, se apaixonou pelo yoga e aí você quis transformar isso numa opção de vida. É isso que eu entendi? Ou assim, o yoga estava te fazendo tão bem que você se apaixonou, você falou, não, eu vou estudar um pouco mais isso. Como é que, na verdade, eu entendi que você estava passando por uma fase delicada e que você precisava fazer uma transformação na sua vida. E aí você conheceu o yoga através de alguém. Como é que funcionou isso? Legal, legal essa pergunta. Então, eu fui fazer um trabalho em Paris com um fotógrafo. Eu fui assistente dele. O fotógrafo chama Claudio Edinger. É um fotógrafo bem famoso. E, Conheço, meu amigo. então, meu amigo também. E ele me levou, a gente foi fazer o livro dele de Paris juntos. E durante todo esse processo que a gente ficou em Paris foi uma loucura, porque o Cláudio ele tinha já uma vida bem yogi. Ele acordava às 4:30 da manhã para meditar, ele só ouvia mantra, ele já não comia carne.
Então, nessa época, quando eu fui fazer esse trabalho com ele, eu tive muito contato com toda essa filosofia do yoga e também com esse trabalho do Paramahansa Yogananda. O Paramahansa Yogananda é um grande yogi que trouxe yoga para o Ocidente. Mas um dos principais. Então ele tinha um centro no Rio. Ele tem um centro no Rio, que chama Self-Realization Fellowship, né? Que é autorrealização. Então, isso para mim me chamou muito a atenção, porque a gente busca muito a resposta no outro, a fórmula mágica que deu certo para o outro, encontrar um guru que te dê o caminho, mas a resposta está dentro. Então, Self-Realization Fellowship para mim foi tipo, uau, a ciência da autorrealização. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar e pedir as lições do Paramahansa Yogananda, e todo o meu processo foi primeiro nesse lugar, que aí eu recebi as lições, recebi a minha iniciação de yogi, e aí depois disso eu procurei uma escola de yoga para aprender o yoga asana, porque muitas pessoas entendem o yoga só como posturas de yoga, mas o yoga é um método, o yoga é uma ciência, ele é uma filosofia acima de tudo, ele não é só as posturas. No Ocidente a gente conhece muito sobre os asanas, as posturas, né, os guerreiros e tudo mais, mas o yoga é respiração, o yoga é meditação, o yoga é relaxamento, o yoga é muita coisa. É um complexo de coisas que te levam a um estado que tudo é para te levar a um lugar, né? Esse lugar é o espaço que você encontra a si mesmo. Então é isso. Legal, legal. Aqui estamos tendo uma aula. Aliás, eu vou falar, Ali, pela primeira vez em 2 anos, praticamente, mês que vem, a gente vai fazer 2 anos aqui no M. Eu estou fazendo o programa tomando um suco de couve com maçã. Ou seja, eu estou na vibe, couve com maçã. Entendeu? E melzinho. Couve com maçã e melzinho. Olha que legal, estou totalmente na vibe. Entendeu? Eu olhei aqui e falei, cara, olha que coisa engraçada. Eu estou na vibe sem saber, eu já entrei no negócio e tal. Mas, enfim. Aproveitando esse gancho do Sandro, do suquinho super saudável, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sou uma pessoa que desconheço o yoga. Para fazer yoga, você precisa ser vegetariano? É uma pergunta assim, de quem necessariamente não conhece nada sobre o assunto. Que você falou do Cláudio, que é vegetariano, e o Sandro está falando do suquinho. Ou seja, eu aproveitei esse gancho da comida saudável para te perguntar se eu, que sou uma pessoa muito Geralmente é carnívora... natureba, né? Geralmente o pessoal é mais natureba. eu sou um cara muito carnívoro, eu adoro carne. Eu poderia fazer yoga? Então, ótima pergunta. Sim, eu sou muito, assim, para mim, eu gosto muito de sair do não pode, dos dogmas, sabe? Legal. Eu acredito... Por que na época eu parei de comer carne, né? Vou falar assim. Porque quando eu meditava, a meditação ficava mais fácil quando eu me alimentava de comidas mais leves. Porque o corpo não tinha que ficar processando a carne, não tinha todo o processo, né, da digestão, era mais suave. Só que o próprio Paramahansa Yogananda, que para mim é uma referência, uma vez uma pessoa perguntou para ele a mesma coisa que você me perguntou. E ele disse que não tinha problema, que a pessoa poderia fazer tudo que ela quisesse e que no decorrer do caminho, se ela sentisse vontade de parar, que era uma escolha dela. Então eu acredito muito nisso, assim, muitas pessoas, muitos yogis, né, se colocam numa máscara espiritual. Eu sou melhor que você porque eu não como carne, sabe? E eu acho que isso afasta a pessoa de ter uma experiência com yoga. Verdade. Afasta a pessoa quando você tem um julgamento sobre alguém, a consciência não julga nada, a consciência inclui tudo. Não tem certo, não tem errado. É o que cada um escolhe e cada um sabe o que é melhor. No Ayurveda, a gente fala muito também que quando você tem um desequilíbrio do chakra, às vezes você tem um chakra básico, que é o primeiro chakra, lá perto do cóccix. Esse chakra é a sua conexão com a terra, é quando você se sente presente, aquela andada firme, sabe, aquela sensação de eu estou no meu corpo, eu não estou na mente voando. Muitas vezes a pessoa tem um dosha vata,
né? E a gente vai falar dos doshas, que os doshas são como o Ayurveda vê os tipos das pessoas. Vata, Pitta e Kapha. Cada um deles tem um elemento e tem uma formação. O Vata, ele é muito aéreo. Então ele há uma tendência a ficar muito aéreo, ele é ar, ele é éter. Então muitas vezes o Vata precisa comer uma carne quando ele está com um problema ali no primeiro chakra, que ele não está conseguindo aterrar. Sabe a pessoa que não tem foco, que está voando? Você pode comer carne? Sim, mas você também pode comer raízes. Mas às vezes, dependendo do corpo da pessoa, é necessário que ela coma um pouco de carne até que ela possa fazer essa transição. Cada corpo é um corpo, sabe? A gente não pode. O yoga fala muito de ahimsa. O que é ahimsa? É a não violência. Então, quando você se impõe uma dieta restritiva que vai fazer o seu corpo sofrer, então isso não é amor, sabe? Isso é sofrimento. Maíra, uma vez eu fui eu não me lembro o nome direito, mas um instituto de, de terapias alternativas, eu não me lembro direito o nome, mas eu lembro que ficava na Barra, ficava ali na Barrinha, perto do Largo da Barra e tal, uma casa super legal, um lugar bem astral, assim, bem bacana, muito verde e tal. E eu me lembro que a pessoa falou para mim que não era legal eu comer carne vermelha. Aí eu lembrei isso agora com essa pergunta do Alê. E aí eu fiquei um tempão, eu cortei a carne vermelha, fiquei só comendo peixe e frango, né? Quer dizer, a carne vermelha, segundo ela, na verdade, falou exatamente o que você falou agora, que atrapalhava um pouco a digestão, poderia atrapalhar a meditação e tudo mais e tal. E eu fiquei super bem, pelo menos no início. Talvez eu estava animado também, eu estava achando, pô, super legal e tal. Eu já fiz teatro, tinha tablado, nessa época também. Você tem esse lado de querer buscar alternativas para concentração, impostação de voz, respiração, né? Respirar no diafragma, essas coisas todas. Aí, depois de um tempo, eu fiquei assim, uns 3 anos sem comer carne vermelha, me senti bem e tal, mas aí depois eu comecei a sentir necessidade, e eu questionava isso, eu falava, pô, eu, cara, eu estou começando a perder o tesão, literalmente, da meditação, porque vocês estão impondo o limite, porque daqui a pouco vocês vão me cortar a carne branca, daqui a pouco vocês me cortam sei lá o quê, aí não pode beber final de semana, não pode fazer nada, cara. Aí, entendeu? Você tira o estímulo da pessoa, né? Você tira a vontade de querer continuar, porque eu não entrei lá para ser vegetariano, nem vegano, nem na época não existia nem essa expressão vegano, mas assim, eu não entrei lá para mudar muito os meus hábitos de vida do dia a dia, e sim para tentar me equilibrar, tentar ficar mais calmo, mais assim, de boa e tal. E agora eu lembrei isso, vocês conversando aí, falando desse assunto, eu lembrei que o que me desmotivou foi isso, foi uma tentativa de mudar muito radicalmente a minha maneira de... meu estilo de vida. Mudar. Eu já sempre pratiquei esporte e tudo mais, mas eles começaram a se meter numa área que eu não achei legal eles se meterem, entendeu? Começaram a querer falar que para tomar suquinho Bom, eu estou tomando hoje, né? Mas suquinho de couve com sei lá o quê, detox de não sei das quantas. Pô, eu gosto, mas isso é porque faz bem. não, quando eu quero também. Não é que eu tenho que toda hora, entendeu? Isso é uma coisa que... Quando impõe a coisa imposta, eu já não curto muito, não. Já começo a achar meio... Né? Mas acho que a Maíra falou, ela foi super clara quando ela falou assim, ela foi super elucidativa, né? Quando falou como te faz bem. E aí, aproveitando que você falou de se privar de algumas coisas, eu já falei que eu gosto de carne, eu gosto de beber final de semana, tomar o meu vinhozinho, tomar uma cervejinha. Você, Maíra, se priva também de tomar uma taça de vinho? Como é que funciona isso? Isso te atrapalha? Como é que você regula a tua agenda? Não, final de semana, a Maíra profissional vai sair um pouco de cena, eu vou tomar meu vinho, vou aproveitar um pouquinho. Ou você também se regula no final de semana e se priva, de repente, de tomar um vinho para não te atrapalhar a sua meditação? Não sei. Olha, boa pergunta. Mas eu, durante muito tempo, eu tive uma dieta muito restritiva. Assim, extremamente restritiva. Eu cheguei a não comer nada, nada mesmo, ser vegana. E eu super entendo todo o lado político de ser vegano, porque existe também toda a indústria da carne,
que é um outro assunto, né? Que não vale, a gente pode até ter outro encontro para falar sobre isso, mas é muito delicada essa parte. Mas o meu foco de trabalho está nas pessoas, sabe? Tá no desenvolvimento de cada um. Então, eu não chego botando regra na vida da pessoa. O meu objetivo é que a pessoa se conheça e a partir dali ela tome as suas escolhas, que ela saiba qual é a melhor escolha para ela e para a vida dela, porque só ela pode saber a melhor escolha para ela. Ninguém tem esse direito de dizer que sabe sobre você mais do que você sabe sobre você. Concordo. Então, para mim, o foco tá nisso. Isso meio que falando um pouco o que o Sandro falou antes. Em relação a beber, eu bebo, sabe? Então, assim, outro dia eu saí com uns amigos, que eu também sou terapeuta tântrica, e os tântricos bebem, alguns, né, fazem, isso é uma outra filosofia, porque o yoga é muito mais disciplinador. O yoga é uma disciplina. O tantra é muito mais um espaço mais amoroso, no sentido de tudo inclui. Não é oba-oba, muitas pessoas colocam muito no oba-oba, mas não é isso. Mas o yoga é muito restritivo. O yoga, Raja Yoga, né, que é o yoga da mente, é muito subir a energia da Kundalini para que você atinja os chakras superiores. E o Tantra é você fortalecer a energia da Kundalini nos primeiros chakras também. Enfim. Então, quando eu saí com esses amigos, eu falei, vamos tomar uma cerveja? Ai, não acredito que uma mestre de yoga toma cerveja. A gente sofre preconceito, sabe? E aí você tem que, tipo, tá bem com você mesmo e falar, cara, eu não sou um santo, não quero ser visto como um santo. Eu sou uma pessoa. Eu acho que parte do meu trabalho acontece bem porque as pessoas se identificam comigo. E elas sabem que elas não precisam chegar num lugar de santidade para conseguir praticar yoga, para ter uma vida de autoconhecimento, para que elas possam ter uma vida feliz com a sua família, que elas podem ser quem elas são e assim mesmo descobrir esse self delas, esse lado espiritual. Não é uma separação entre mundo material e espiritual, sabe? O Tantra fala muito sobre isso, é a união disso. Não é uma separação. Você tem um corpo. Você vai ignorar que você tem um corpo? Que você tem fome, que você tem desejo? Não. Senão você não tinha um corpo, você seria tipo um espírito, né? É verdade. Boa, boa. Gente, vamos aqui para o nosso momento audiência, que é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha, que está sempre aqui nos assistindo. E, Maíra, a regra é a seguinte, a gente lê aqui uns posts, o que o pessoal manda, não necessariamente somos obrigados a nos posicionar e nem a responder, inclusive, que o hype da internet às vezes é tenso, o pessoal vem, às vezes, com o pé na porta, derrubando a porta, assim, os assuntos são polêmicos. Então, a gente, quem quiser comentar, comenta, quem não quiser, à vontade, o Ale já sabe disso. Então, é um momento que a gente faz questão de falar o que o pessoal está comentando e tudo mais, mas também a gente fica à vontade, né? A gente abre essa janela, mas a gente fica à vontade de comentar ou não. Tá? O hype muito forte da internet é a guerra na Ucrânia. Entendeu? Aliás, não percam, nós já fizemos 2 programas falando muito sobre bom, a guerra na Ucrânia, muito parte 1 bom. e parte 2, não percam, muito legal esses programas, assim, muito bacana. E, logicamente, outro hype que o pessoal está falando muito hoje de Big Brother, BBB, e estão falando de política e do tal desse filme aí, do Danilo Gentili com o Porchat. Nossa, isso aí também está hypado pra caramba. Tá então, rendendo, vamos lá. tá rendendo. O pessoal está falando assim, ninguém está aqui no revoltos do caramba aqui. E tem várias coisas, tá? Então, vamos lá, vamos começar. O Jorge, não subestime ninguém. Trate sempre com respeito. A vida é uma dança das cadeiras. Um dia sentado, outro dia em pé. Aí, legal, começamos bem. Começamos filosóficos, né? Começamos bem, isso me dá um certo medo, porque quando a gente começa bem, já vem logo uma porrada na sequência. Deixa eu tentar aqui. A nossa curadoria, né? Estou falando. Aqui. Gente, eu vou ler, tá? Comentários à parte. Manda assim: novo shampoo, Lula livre, para quem tem merda na cabeça. Vamos continuar. Atenção! Avisamos aos clientes que, caso haja terceira guerra mundial,
o Guanabara funcionará normalmente. Ai, meu Deus do céu. O pessoal caprichou. Agora começou, né, o lance do urgente. Isso está em vários portais, em várias mídias e tal. Urgente. Ministério da Justiça determina a remoção do filme. Como se tornar o pior aluno da escola. Aí quem mandou para a gente aqui foi a Natália. E, aliás, a Natália e várias pessoas, viu? Porque tem várias fontes. Enfim, aqui também Agora tem é bom deixar claro, Sandro, que o programa ele não é a favor de qualquer partido ou candidato político, não. O Sandro ele leu o que o Eu estou leitor lendo, mandou. gente, eu estou lendo, abrindo espaço acho aqui. Acho que é bom deixar isso claro aqui. Não, eu estou lendo. Aqui, quem quiser comentar, comenta. Quem for, entendeu? Quem achou que o lance do Lula e tudo mais... Shampoo, Paciência, cara, paciência. Estou lendo. Aqui tem outra também, ó, da Adriana. Cresci rindo com Chico Anísio, Trapalhões e Chaves. Dizer que Fábio Porchat é um humorista é uma ofensa. Estamos opinião lendo. dela. É a opinião dela. Exatamente. Ela tem todo o direito, inclusive, de manifestar, por isso que a gente lê aqui a opinião de todo mundo. Contra ou a favor, enfim, aí a gente pode também ter a nossa, tá? Então, quem quiser também falar alguma coisa, fica à vontade. Agora é lei. Adriana, eu não sei se é a mesma, tá, gente? Veio de novo a Adriana. ICMS deverá ser cobrado uma única vez e será igual em todo o país. Eu fui apurar essa notícia porque está escrito deverá, ou seja, não está cravando que o negócio já está rolando. Eu não consegui apurar se isso é verdade ou é mentira, mas, enfim, sem nenhum veto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei complementar que simplifica a cobrança do imposto sobre contribuição de mercadorias e serviços, ICMS, nos combustíveis. O tributo estadual único também valerá para o gás natural e para o querosene de aviação. Lembrando que eu ainda não consegui a confirmação dessa informação, pode ser que seja verdade ou não, mas também não está cravando, não está afirmando. Aqui a Bia, ela fala para a gente, você vê como é que a audiência feminina está aumentando. Entendeu? Nas nossas métricas lá já estamos em meio a meio. A gente começou o programa, era 80% masculina, 20% feminina, a gente já está praticamente meio a meio. E, de novo, né, outra mulher, Ana Paula Henkel, ela fala o seguinte, abre aspas, em palanque de corrupto, só sobe bandido. Ela disse com referência ao Omar Aziz, meu candidato para presidente é o Lula. Ou seja, mais política, mais confusão, mais porrada no Lula. Bom, particularmente, também não tem como não dar porrada no Lula. Essa é a minha opinião pessoal. Mas, enfim, aí já... Não vamos entrar em política. Não vamos entrar em política. Não, vamos embora, vamos que vamos. Não, a gente pode entrar sim, se quiserem falar, pode entrar. É que senão rende um programa inteiro, né? Porque... Não, rende, mas esse é o momento que a gente pode comentar. Vamos lá, não, mas a gente vai voltar para o yoga. Calma lá. Aqui é o seguinte, outra que mandou para a gente aqui é o Luiz. O Luiz manda para a gente aqui, com pelo menos um grande hit na carreira, abre aspas, tremendo vacilão, Perla decidiu dar um ponto final em sua trajetória como cantora pop. Rapaz, o que isso tem a ver com o programa? Também não sei nada, mas a gente lê também, vamos que vamos. Mais um aqui de guerra. Aliás, a primeira, né, de guerra, o Ricardo, ele fala que a Rússia proíbe a entrada de Biden, secretário de Estado e mais altos funcionários dos Estados Unidos. O couro está comendo lá. E tem as duas últimas aqui, mais de boa. Né? Invista em você. Estude, trabalhe e se cuide. Esse é o único investimento que nunca será perda de tempo. Concordo também. Esse eu acho muito legal, muito bacana. E, para fechar, eu acho que é uma cutucada em você, Maíra. Esse é engraçado. Esse é bem engraçado. O Marco Aurélio, que nos prestigia sempre aqui também, ele fala o seguinte, nunca serei vegano. Meus antepassados não inventaram arco e flecha para caçar repolho. Enfim, isso dá uma polêmica danada, mas como a gente está falando falou no assunto, né?
Gente, você vê que tem assunto para tudo. Tem política, tem gente criticando o filme, né? O filme que está aí sendo comentado a beça, e tem a guerra, né? Que infelizmente o ser humano não aprendeu que não é com guerra que se resolve problemas. Aliás, já devia ter aprendido. E eu vou aproveitar esse gancho, acabou o momento da audiência, eu vou aproveitar esse gancho, Maíra, para te fazer uma pergunta nesse sentido. A pandemia, lá no início, isso é um assunto que a gente já conversou aqui em outras oportunidades, lá no início da pandemia, em 2020, 2019 para 2020, muito se falava em empatia, palavras da moda na época, né? Em você se colocar no lugar do outro, várias soft skills, inclusive, que o pessoal falava muito, e que eram oportunidade, né? A pandemia estava mostrando as mazelas, né, do ser humano, os grandes contrastes da sociedade mundial, vamos colocar assim, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e que seria uma boa oportunidade para o ser humano ser mais humano, né? E que a gente, né, passando aí praticamente quase 3 anos de pandemia, a gente viu que não foi assim que funcionou, né? A banda não tocou dessa forma. O ser humano ele continua mais desumano, de uma certa forma, porque você vê as coisas. A gente está em guerra, né? Porra, estourou uma guerra, quer dizer, mal. A gente ainda está na pandemia e estoura uma guerra no Oriente. A grana que era para se ajudar as pessoas, houve vários escândalos de corrupção no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E aí eu trago aquela frase lá, Descartes, né, que falava, século XVII, XVIII, que o ser humano é bom por natureza e tal. Aí eu sempre pergunto para a galera que vem aqui, por que a gente não aprende a ser mais humano? Né? A gente estamos passando por esse perrengue brabo, né, que é a pandemia. Pô, eu perdi parentes, perdi amigos, um assunto muito sério, uma doença muito séria. Fui internado, fiquei uma semana no UTI, e, enfim, situações delicadas, e o ser humano continua cada vez mais egocêntrico, né? Na minha visão. Cada vez mais egocêntrico, cada vez mais pensando no próprio umbigo. Não seria uma oportunidade legal de a gente ser mais de fato, a gente walk the talk, né? Falar o que a gente fazer o que a gente fala? É bem Difícil delicado. pergunta, né? É delicado. Delicado porque uma vez eu ouvi o Prembaba falando uma coisa sobre a guerra da Síria na época. Ele falou que a guerra, primeiramente, está dentro de cada um, sabe? Que dentro de cada um existe uma guerra na Síria. Então, enquanto a paz não estiver dentro de cada um, ela não pode estar fora. Fora é apenas o reflexo do dentro, sabe? E a gente tem uma sociedade que busca muito por poder, né? Isso já está há muitos anos, inclusive desde que a gente era primata, né? Não foi Verdade. evoluindo, né? Então, assim, as guerras, as lutas, as disputas, se sobrepor sobre a cultura do outro, se sobrepor sobre o espaço do outro, isso ainda está acontecendo ainda hoje. Então, é importante que as pessoas possam olhar para isso e ver que algo interno precisa mudar. Existem pessoas que são, e ver também quem se coloca em liderança, né? Quem você vota, quem você escolhe como seu líder. Quem são essas pessoas que no primeiro momento são super agradáveis, te abraçam? Eu trabalhei em jornal há muitos anos, eu via os políticos na rua fazendo campanha. Eles são altamente acessíveis, carinhosos, abraçam as pessoas como se as pessoas fossem, como se estivesse abraçando a mãe deles. E depois que eles ganham, você não entra nem na porta do gabinete. Então, assim, observar quem você está elegendo, porque isso é como as pessoas hoje já começam a questionar as indústrias, a empresa, a indústria, as empresas, se elas são cruelty free, se elas estão testando em animais, sabe? Que produtos elas estão colocando dentro do frasco que você antes só olhava o frasco e comprava. Hoje as pessoas já param para olhar, puxa, isso aqui tem parabeno, puxa, isso aqui testa em animal, puxa, isso daqui é uma embalagem de plástico que polui o planeta. Então, do mesmo jeito que as pessoas estão começando a olhar para isso, que as pessoas também comecem a olhar o lifestyle dessas pessoas que elas estão elegendo, sabe? Qual é o conceito que essas pessoas têm sobre o todo. Enquanto a gente não fizer isso, e eu acho que esse trabalho passa primeiro por um trabalho interno, a gente vai continuar revivendo essas coisas que aconteciam há milhões de anos atrás,
disputa por poder, sabe? Então, assim, a gente fala muito sobre energia yang e yin, né? O yoga Ah, fala muito yin, yang, feminino e masculino, o sagrado feminino fala muito a energia feminina, a energia masculina. Muitas pessoas confundem isso com gênero, mas não é gênero. A energia masculina é a energia yang, é a energia da conquista. A energia yin é a energia do aprofundamento, da relação. Então, um exemplo, se você é alguém que tem uma energia muito yang num relacionamento, você talvez seja aquela pessoa que só queira conquistar. E quando você conquista, acaba para você. Porque você não tem a energia yin, você não consegue aprofundar, você não consegue criar um relacionamento. E não é só um relacionamento amoroso, afetivo, sexual, mas um relacionamento no trabalho, um relacionamento com a sua própria carreira, com os seus sonhos. A gente acha só que é só relacionado a estar com alguém, mas é preciso haver um equilíbrio. Então, na sociedade yang, é só a conquista, é a hierarquia. Na sociedade yin, né, matriarcal, digamos assim, né, que aí a gente tô fugindo de política, tô falando de energia. Tanto um homem pode ter uma liderança yang ou uma liderança yin, não é porque ele é homem que ele é yang, tem muito homem que tem energia yin. A energia yin é relacionamento, é rede. Então, se você começar a olhar algumas empresas novas, a gente fala de rede, a gente não fala de hierarquia, né? Então, é importante a gente começar a olhar isso e fazer novas escolhas. Bacana, Maíra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está já conquistando aqui a gente com tanto conhecimento, está deixando a gente com gostinho de querer conhecer um pouquinho mais. Porque são tantas informações, é tão rico o que você está falando para a gente. Como é que a gente pode fazer? Como é que o público que está assistindo o programa hoje pode fazer para te conhecer um pouco mais? Existe um Instagram, existe um site, você dá aula online, você faz aulas gravadas. Como é que boa, funciona hoje a tua escola? Como é boa. que funciona hoje você? Como é que as pessoas têm acesso a você? Grata pela pergunta. Então, eu tenho um Instagram novo que eu criei agora. Eu tenho dois, mas eu estou pedindo para chegar no novo. O novo é maíra.shakti. Aí talvez vocês tenham que escrever, porque a audiência talvez não sabe escrever Com Shakti, certeza, com né? certeza. Esse é o meu Está Instagram escrito agora novo. aqui na tela, está escrito agora aqui na Ah, tela. É. E também meu site é www.mairashakti.com. boa. Hoje eu dou aula de yoga online, às segundas e quartas, sempre 7h30 da noite. Tenho os atendimentos, porque eu trabalho com muitas terapias, então tenho atendimentos individuais. Eu tenho cursos online para mulheres e para homens, mas para mulheres a gente fala sobre relacionamento, autoestima, fazemos reprogramações para que a pessoa possa criar novos relacionamentos, porque sempre vem a mulher falando, eu tenho o dedo podre, eu sempre vou nas mesmas coisas. Então a gente faz um trabalho para trocar essa programação da mente. Eu tenho uma mentoria para mulheres intuitivas, porque muitas mulheres têm uma intuição, escutam coisas, escutam vozes, sentem a energia do espaço que vão, e muitas vezes elas não sabem lidar com isso. Inclusive terapeutas, sabe? Terapeutas que vão atender pessoas e terminam esgotadas. Psicólogos me procuram dizendo que atendem pessoas no consultório e não conseguem terminar o dia, vão para casa levando os problemas das pessoas. Isso me lembra minhas questões lá no jornal, né? Que eu fazia aquilo tudo e levava tudo para casa. Então, eu desenvolvi um método que a pessoa aprende a lidar com isso e não está sempre carregada. E eu tenho uma formação também. Eu tenho muitos cursos, então para ver os cursos é bom olhar no meu site, mas eu tenho uma formação agora que vai abrir vagas em abril. É uma formação para formar terapeutas. Então, Legal. hoje praticamente eu trabalho com mulheres que são sensitivas, intuitivas e empatas, e trabalho também com terapeutas que precisam de um apoio para se desenvolver ou também formando terapeutas. Então, essa formação é Yoga Terapia Ayurvédica. É 200 horas, você tem uma certificação nacional pela FEBRAT e você pode trabalhar em qualquer lugar. Inclusive, a gente vai ter uma certificação internacional. Olha que legal. E esse E curso ele é 100% online ou tem presencial também? Como é que funciona isso? então, esse curso da formação, ele está acontecendo uma vez, um sábado por mês. E ele vai ser online. Depois a gente vai ter um encontro presencial, que vai ser um retiro de fechamento.
mas ele é uma vez por mês online, porque eu faço curso para pessoas que não têm tempo, porque eu sei Sim. como que é. Você fazer educação com adultos, você tem que saber como que o adulto vai incluir aquilo na rotina dele e que ele vai também conseguir se tornar o que o seu curso está propondo. Tem muita gente que faz, eu vou fazer um curso de um mês. A pessoa entra numa imersão, ela recebe uma quantidade enorme de conhecimento, de informação. Na verdade, nem é conhecimento, é informação. É Para verdade, transformar em conhecimento é um segundo passo. verdade. E aí ela sai dali assim, agora você é terapeuta. Existem muitos cursos assim, curso de fim de semana. Agora Pô, você é terapeuta. Aí a pessoa sai dali e fala, mas eu não consigo atender. Eu não sei atender. Eu passo mal quando eu atendo. E a pessoa começa a se invalidar. Ela começa a achar que ela tem um problema. Porque todo mundo faz um curso de fim de semana, é terapeuta, e por que que eu não sou? Então o meu curso ele é feito assim, um sábado por mês, tem 10 meses. A pessoa fala, 10 meses vai demorar. As pessoas têm muito essa ideia de imediatismo, né? Só boa, que o muito. imediatismo não traz a meta, não tá, você tem que ter meta, você tem que ter meta a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E esse curso, você termina ele sendo um terapeuta. Ele começa com autodesenvolvimento, porque a pessoa, para se tornar um terapeuta, ela tem uma passagem pelo autodesenvolvimento dela, para que ela possa se tornar um terapeuta. E aí tem muita gente que faz esse curso também só por autodesenvolvimento, não quer atender. Outras pessoas fazem porque falam, uau, eu quero me autodesenvolver, mas no final do curso eu amei tanto, fez tanto sentido para mim, mudei tanto a minha vida, eu escolho que eu possa fazer isso com outras pessoas também. Legal. Então, E é vem uma cá, escolha. os interessados é pelo qual site mesmo? Que eu não lembro. mairashakti.com. Boa, mairashakti.com. Na sua Lá telinha. É isso? Falei certo? Shakti? falou certo. Lá tem o WhatsApp também da escola, que pode falar Boa. com a minha secretária. Manda. Ela. Ah, lá tem, você sabe dizer aí que a gente manda aqui na telinha também. Ah, tá. Eu passo para vocês, que tem o telefone da minha secretária, ela agenda os atendimentos, ela passa informações dos cursos, dos Boa. workshops. Eu tenho muitos cursos gratuitos também. Então a Olha, isso é pessoa pode legal. chegar Nossa e audiência participar. adora um cursinho gratuito, uma coisinha Falou em curso gratuita. Falou em gratuito. gratuito, free, aparece a gente, viu? Eu vou te falar, É, aparece uma galera. Deu eu muito. tenho, porque acho que é importante para a pessoa conhecer o trabalho, saber se é para ela, Sim, ver minha metodologia, ver como funciona. E a partir daí sim. ela faz a compra segura, ela faz a compra sabendo que aquele produto é para ela. E Isso eu acho legal também. Isso eu acho bem importante. A Agora, pessoa tem um contato, né, antes de fato investir, né? Eu acho isso legal. Gente, agora, Maíra, posso fazer fala aí. uma última pergunta, Sandra, antes de você? Não, a dica de Olha livro, mas só, vai lá, vai lá. olha só, a pergunta é a seguinte: existe algum biotipo específico para poder praticar yoga? Eu falo isso porque uma vez eu fui cair numa aula de yoga e eu não tenho menor flexibilidade. Minha flexibilidade é zero. Passei a maior vergonha porque eu via todo mundo se contorcendo, fazendo posições, e eu tentei, juro que eu tentei fazer e não consegui fazer. Saí tudo dolorido da aula e às vezes eu percebo que de repente a pessoa está um pouquinho acima do peso. Eu vejo isso muito aqui no estúdio. Às vezes a pessoa eu não sou fotogênico, eu não vou fotografar bem, foi o que você falou lá no início, e elas saem maravilhadas com a foto. Tenho certeza que isso deve acontecer na yoga também, no yoga também, porque a pessoa às vezes está acima do peso e acha que não vai conseguir fazer, não vai conseguir fazer uma meditação, porque ela não está conseguindo se aceitar do jeito que ela é. Estou falando alguma besteira? não, é ótima colocação, sim. Existem vários tipos de corpos e no Ayurveda a gente fala muito sobre o Vata, Pitta e Kapha, como eu falei. O Vata, ele é mais, você me parece Pitta, tá? Mas o Vata, ele é uma pessoa que é mais seca. Então ele tem pouca flexibilidade. Os Vatas normalmente são magros. Sabe Ah, não, aquela ele é pessoa gordinho, ele magra? é gordinho. Vai pro Pô, Pita, que ele é gordinho. Vai Não, pro... acabou não, comigo, eu vou não, embora. Tchau. por exemplo, Acabou, obrigado. eu sou vata, eu sou vata. A minha constituição é vata. Então, eu sou uma pessoa que tenho, no início quando eu comecei a praticar, eu tinha desafios com alongamento. Só que você vai ganhando. Não é uma coisa que você vai se impondo, é uma consequência das práticas. O que as pessoas confundem é que o yoga não é uma prática física, ele é uma prática psicofísica.
Ele é para você trabalhar a sua emoção, a sua mente, e o seu corpo ele é trabalhado também. Mas o foco não é o corpo, sabe? Então, assim, quando você pratica yoga, você tem muitos benefícios. Um deles é ter um corpo flexível, forte, dinâmico, mas o foco não é esse, sabe? Então, o vata, ele é seco. Então, às vezes você pega uma pessoa magra e você fala assim, nossa, ela vai ser super alongada. Não é. O Pitta, ele tem um corpo mais musculoso. E, na Obrigado, verdade, obrimo. Eu sabia que eu estava dentro do... Ela Viu foi só, Sandra? simpática, ela foi simpática. Ela quis dizer forte e Pô. gordinho. você quer ver? O Pitta, ele é mais vermelhinho, sabe? Ele sente muito calor. Ele tem uma produção... A pele, às vezes, é mais oleosa. O Vata já é seco, 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 cabelo seco, tudo seco. E o Pitta, o que acontece? Se ele malha, ele ganha músculo. Ele, mesmo jeito, ele consegue engordar, emagrecer. Então, assim, o Pitta, ele é fogo, né? A energia é fogo. Então, ele consegue ganhar mais do que o Vata. Já o Kapha, todo mundo fala, o Kapha é gordinho, o Kapha normalmente é mais gordo, tem músculos não, ossos mais largos, é uma pessoa mais pesada e são muito flexíveis. Então você fala assim, cara, aquela pessoa gordinha, ela faz um monte de coisas incríveis, porque o corpo dela é muito flexível. Então é muito legal a Pode gente ter uma sair desses... mistura deles. Pô, eu sou meio Pode. gordinho, mas não sou flexível. Eu gosto de malhar, às vezes eu fico mais forte, às vezes eu fico. Sim. Né, tem essas coisas assim que eu peguei um pouquinho de característica de cada um que você falou e eu me vi nisso. Me vi no Vata, no Pitta e no Kafka, né? Que você falou? Sim, é Kapha. Tem gente que fala Kapha. capa. Mas eu falo Kapha. Então, o que acontece? A gente só consegue saber fazendo uma anamnese. Eu tenho um atendimento sobre isso. Se a pessoa que está assistindo tiver interesse, pode Olha, entrar em contato que a gente faz legal. um atendimento personalizado para saber o dosha. Porque a gente, na verdade, tem os três. Então, em algum momento Então da nossa vida, eu acertei. um Viu? sim, um Fica fica mais. predominante, né? É, isso. E muitas vezes a pessoa tem um no corpo e um na mente. Então, assim, ela Que tem uma legal. mente. Já aconteceu comigo de eu atender uma pessoa que ela era Kapha, e o Kapha, quando ele tá em desequilíbrio, ele é mais parado, ele é mais devagar, ele tem dificuldade de se mover e tudo mais. E o Pitta não. O Pitta é acelerado, é competitivo, é aquele que, tipo, corre na esteira hoje 1 km em 30 minutos, amanhã ele vai correr 2 km em 30 minutos. E no dia seguinte ele vai correr 3 km em 30 minutos. E ele se desafia, compete com ele mesmo. O Pitta é assim. Então, ela tinha uma mente Pitta e um corpo Kapha. Então, ela queria correr loucamente. O corpo dela não era um corpo de corredor. Ela não tinha preparado o corpo para isso. E ela fez uma lesão. E aí, quando você conversa com ela, você fala, poxa, mas por que você insistiu em correr sabendo que você estava com dor? Ela estava com dor no dia que ela teve a lesão. Então, isso é o Pitta, sabe? Então, é muito legal você saber essa qualidade da mente, do corpo, porque você já sabe, cara, meu Pitta, ele vai querer fazer algo impossível e eu vou me machucar. Então, eu já sei que eu estou competindo comigo mesma. Eu não preciso fazer isso. Então você já começa a ter clareza e poder fazer escolhas. Legal. E eu acho, Sandro, que você é um Pitta Kapha, mas isso é só uma opinião muito, muito de fora. Mas o Pitta também você tem essa coisa meio vermelhinha, sabe? Você tem uma aparência mais Pitta. Então é muito legal a gente saber. Eu me divirto muito, porque tinha até uns memes no meu perfil passado do Vata, do Pitta e do Kapha. O que é o Vata atrasado, sabe? É muito legal, porque o Vata é aquele que começa 1000 coisas e às vezes não consegue concluir. Então ele fala assim, eu vou ter que ligar pro Sandro. Mas antes de eu ligar pro Sandro, eu vou fazer um café. Aí vai fazer um café. Agora eu vou ligar pro Sandro. Não, mas não tem a música certa. Aí põe a música certa. Agora eu vou ligar para você. Não, mas eu esqueci o e-mail que eu vou mandar pro Alê. Isso é o Vata, entendeu? Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá. Vamos passar para a dica de livro. Seja você Vata, Pitta ou Kapha, a gente tem que seguir aqui seguir o nosso roteiro.
Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Quer começar, Maíra, dando uma dica de livro? Então, eu tenho vários livros para indicar. Na verdade, quando você me falou agora, eu pensei nesse livro aqui, que para mim ele tem sido uma grande Olha, inspiração. A Cura do Amor pelo Pra... Tal. Como É um aperfeiçoar a livro, energia sexual feminina. é um livro do Mantak Chia, que é um grande mestre, e ele vai falando sobre como você pode movimentar a energia sexual, que é a energia que as pessoas acham que é só no sexo, né? Mas é uma energia de vitalidade. Então você tem, na medicina chinesa, você tem o Qi, né? O Qi. Então cada órgão tem um Qi. Então o fígado tem o Qi do fígado, o Qi do rim. E a energia sexual é como se ela fosse o Qi universal. É como se fosse o sangue O, que doa para todos os órgãos. Então, quando você faz exercícios, e você pode fazer isso com o yoga, né? E você também fazendo os bandas, subindo a energia da Kundalini com a meditação, com o pranayama, que é a respiração. Tudo isso movimenta essa energia, não só o ato sexual. Então, você faz essa energia circular pelo seu corpo e ela vai para os órgãos que estão precisando. Então, você alimenta seu corpo de energia. Então, você está sempre com energia. A energia está sempre em você. Não tem essa coisa assim, hoje eu acordei sem energia. Não. Você movimenta a sua energia. Você faz a energia fluir. Você consegue puxar mais energia para o seu corpo e fazer o seu corpo ter mais energia. Então, se você esperar, peraí que eu vou esperar ter energia, vou tomar um café. Não. Você faz uma prática, faz um yoga, faz uma respiração, faz. E tem muita coisa nesse livro que a pessoa Legal. vai se inspirar bastante. Você sabe que eu tive, depois que eu saí do hospital, que eu fiquei uma semana internado com Covid e tudo mais, me recomendaram meditação, me recomendaram yoga. E me falaram que ia ser muito bom. Eu fui para a natação, melhorei bastante na natação, mas eu ainda estou pensando seriamente no assunto de prática de yoga, de meditação e tal. Acesse o site É, Maíra chat.com. Isso. E fazer aula comigo. Exatamente. É muito bom, assim, muito bom Me, mesmo, me, me porque recomendaram mesmo, falaram, olha, é bem interessante. Você deve ter tido, assim, o pessoal de pós-Covid também buscando, né? Buscando. sim, A pandemia não foi fácil, pô, não está sendo ainda, porque não acabou, apesar de que aqui no Rio Ter liberou, diminuído. diminuiu e liberou o uso de máscara, mas a gente nunca sabe se tem um viés aí político ou não nessas histórias, porque a gente, né, foi adiado o carnaval para o mês que vem, então a gente nunca sabe a informação, a gente nunca. Deu complicado. A gente não sabe que nível de interesse tem essa. Tanto é que em vários lugares do mundo o uso da máscara ainda é obrigatório, em outros não, mas ainda não há uma unanimidade, ainda não tem um embasamento científico que sustente essas atitudes, né? Enfim, eu não estou aqui defendendo A, B ou C, não, estou falando defendendo a ciência, que eu acho que a ciência a gente tem que ir pelo lado da ciência, não por determinados prefeitos, governadores e por aí vai. Ali, me fala uma dica de livro sua aí, que eu preparei um aqui que tem tudo a Olha ver com o que a só, gente está falando. a minha dica de livro hoje parece que foi armada, porque tem a Não foi porque a ver. gente não combinou nada, a gente não combina Não nada. foi nada combinado, mas a minha dica de livro hoje é essa aqui, ó. Retratos do Tempo, do Evandro Teixeira, que é um fotojornalista incrível, trabalhou em diversos jornais, o cara tem um trabalho maravilhoso. Então, Bazar Tempo é a editora, 50 anos de fotojornalismo, é uma dica de livro que vocês vão ver fotos que marcaram na história foto do Ayrton Senna com o capacete, aquele olhar que ele dá. Então são fotos incríveis. É isso. Puxei sardinha hoje para a Maíra e para mim é com legal. uma Legal que dica de livro. eu trabalhei com o Evandro lá no JB, Ó, ele foi meu editor, então Que legal. ele é um ícone vivo. E é muito, muito legal quando ele exatamente. conta as histórias das fotos dele. Eu tive a oportunidade de ver ele voltando de viagens que ele fez para o sertão, e sentado ao lado dele, ver ele editando as fotos dele, pedindo opinião do que era legal.
Então, ele, no fotojornalismo, ele ficou muito conhecido pela escada, né? Ele sempre levava uma escada e ele sempre colocava a escada na frente de todo mundo. Muito bom, Hoje, muito bom. minha dica de livro hoje foi, ó, certeiríssima. Olha, eu também tenho, eu separei uma dica de livro, mas, na verdade eu separei uma, mas mudei de ideia, acabei ficando com duas dicas de livro. Uma é mais na linha da nossa convidada, que é o Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Ken Moji, não sei se fala assim o autor, a autora, mas é bem, bem, bem interessante. Não é um livro que foi até recomendado por alguém da bancada aqui. Eu sou muito antenado quando alguém, né, me chama a atenção e tal, e eu sou uma pessoa que eu adoro ler, então não cheguei a completar a leitura, mas eu achei muito interessante. Tá aqui na minha no meu processo, né? Porque esse tipo de livro tem que ler devagar também. E um outro livro que não tem a ver com o que a gente está falando, mas é muito legal também, é A Regra é Não Ter Regras, a Netflix e a Cultura da Reinvenção, do Reed Hastings e Erin Meyer. Cara, esse cara ele é CEO da Netflix. Entendeu? Ele fala muito, muito interessante esse livro, porque ele fala de gestão, ele fala sobre liderança. É um livro muito legal para a galera aí que está antenada aqui no programa, que tem a pegada, né, de empreendedorismo, né? É um livro bem bacana, vale a pena, e uma linguagem fácil também, não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem bem legal e tal. E eu não vou ficar falando muito, não, senão eu vou dar spoiler do livro. Esse eu li todo e vou acabar falando. Né? Daqui a pouco no final ele morre, né? Aí, pô, aí não vale. Spoiler, adorei a dica de vocês. Nossa, livros muito bons. Ainda bem que vai estar tudo escrito aqui. Tudo aqui, tudo documentado. E, gente, vamos entrando, a gente já vai estourar, já a gente está estourando. Rapidinho, eu queria, já que você deu 2 dicas de livro, vou dar mais uma. Por favor. Que eu acho que vai ser muito, muito legal. Que o livro chama Ayurveda, Meditação, Yoga e Massagem, Alimentação e Tratamentos Caseiros. É um livro que eu tenho aqui, que não está aqui agora do meu lado, mas é um livro de capa amarela da Publifolha e ele é feito pelo Centro do Shivananda. Então é um livro incrível, com um gráfico incrível, desenhos que fala sobre pita, fala sobre kapha, fala sobre alimentação, massagens, meditações. Então, para quem tem interesse em mergulhar mais nesse universo do yoga, do Ayurveda também, esse é uma dica incrível para ter de leitura e de consulta em casa. Oh, muito legal, muito legal. Bom, vamos lá, vamos entrando na reta final, estamos quase estourando o tempo. E eu queria agradecer você do outro lado da telinha que está conosco até agora. Você que já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. E quem está assistindo pela primeira vez, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos lá, Alê. Vamos às reta final, considerações finais para deixarmos a nossa convidada fechar num grande finale o M de hoje. Olha só, hoje eu não fiz o yoga, porém recebi uma carga de energia tão positiva com essa nossa convidada, que foi muito bacana entender, conhecer um pouquinho desse universo que é gigantesco e tem muita coisa para conhecer, mas estou aqui me sentindo cheio de energia. Muito obrigado, Maíra, muito obrigado, Sandro, foi um prazer estar aqui novamente. Beleza, beleza. Bom, passar a bola para a nossa convidada fechar, mas antes deixar um convite, né, Maíra, para você voltar. Entendeu? É sempre legal, a gente gosta quando o convidado volta, porque quando volta é porque o convidado também gostou. E a gente costuma dizer, porque tu não volta, você não volta para um lugar que você não gostou, né? Tem isso também. E a gente costuma dizer que a gente não faz entrevistados aqui, a gente faz amigos. Então, sinta-se sempre bem-vindo ao M. O M é um programa que ele é aberto, assim, ele tem essa pegada da gente falar de vários assuntos, e assuntos legais, e assuntos interessantes, assuntos para cima e tal, tirando o momento da audiência que vem umas pancadas esquisitas de vez em quando, mas fora isso, é um momento legal e é um momento para você, que é vata, que é pita, que é cafa, que você está aí nos assistindo, seja bem-vindo. E agora é contigo, Maíra, o programa é todo seu. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês por terem me convidado para estar aqui. Agradecer a audiência por estar aqui com a gente, porque isso tudo é uma cocriação de todos nós, né? E é muito importante fazer com que o yoga e todas essas terapias complementares de saúde possam ganhar o mundo,
para que as pessoas possam se conhecer melhor, que possam tratar de coisas que estão sentindo. Então é um prazer estar aqui trazendo esse conteúdo e de forma acessível, para que todo mundo saiba que você não precisa ter um corpo sarado ou um corpo flexível, que você só precisa ter um corpo. Se você tem um corpo, você pode praticar yoga. Se você tem um corpo, você pode se autoconhecer. Então esse caminho do autoconhecimento, ele é muito rico. E quando você começa, ele é um despertar tão grande, a sua vida muda tanto, você tem mais amigos, mais alegria, mais dinheiro, e você sai de todas essas programações que é errado ser feliz, que a gente tem essas programações, que você não pode contar as suas conquistas, então você sai de tudo isso para ser você. Então, por baixo de tudo isso que tem, existe você. Então, tirar essas capas, eu acho que é o verdadeiro presente da existência, quando você pode ser você, quando você conhece você. A gente é muito ensinado a conhecer o outro, a história do outro, mas e a gente mesmo? E a nossa história? Quem somos nós? O que podemos criar com os nossos corpos, sabe? Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui fazendo esse conhecimento chegar às outras pessoas, que isso possa inspirar as pessoas a buscar serem elas, sair dessas capas que escondem quem elas são e ter a vida que elas realmente escolhem ter. E é isso, se quiserem me encontrar... Olha, eu vou fechar lá, vou fechar o programa lá, Miguel Falabella, nos vários tempos do Video Show. Vou falar o seguinte, eu tenho uma frase que eu guardo comigo há bastante tempo, que diz o seguinte, o que torna realizável um sonho não é o sonho em si, é a inércia de quem sonha. Valeu, pessoal, muito obrigado pela sua presença, obrigado, Ale, obrigado, Maíra, obrigado você do outro lado da telinha, e a gente se vê toda semana aqui no M no YouTube. Obrigado, pessoal. Fui.